e ao confirmar, o contrato é fechado na hora. Se o pagamento for por Pix, o nome pode ser limpo em poucas horas e o score de crédito é atualizado em até 24 horas. Mas atenção, existem anúncios falsos de renegociação de dívidas com até 99% de desconto. São golpistas que imitam com precisão o site original. Então, fique atento aos detalhes antes de preencher os dados. Para saber mais, acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. LG Mota Imóveis. A imobiliária campeã em vendas apresenta LG Mota Meg Store, o shopping de imóveis de Campinas e região. Uma mega estrutura no coração do Cambuí, na Avenida Coronel Silva Teles 387, esquina com a Rua Coronel Quirino. São 60 empreendimentos no mesmo lugar, direto dos principais incorporadores do país. São imóveis comerciais e residenciais. Para moradia ou investimento, nosso telefone é 19 3722 7740 e nossas redes sociais, @LG Mota Imóveis. Assista ao programa Circuito Imobiliário todo sábado, às 8h30 da manhã, na Band Mais TV. E ouça na Rádio Bandeirantes toda sexta e sábado, às 10 da manhã. O nosso maior patrimônio é o nosso cliente. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Carlos Henrique. Estamos na área, apresentando nossa área para você. Sejam todos bem-vindos. Que a sua quinta-feira esteja sendo incrível. E vamos juntos com o timaço de Carlos Batista até meio-dia para você. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Ponte defende invencibilidade fora de casa na Série C. Diante do Majestoso, o Macaca somou 13 dos 15 pontos. Ou, distante do Majestoso, o Macaca somou 13 dos 15 pontos disputados. São 4 vitórias e um empate em 5 jogos. Aproveitamento de 86%. Elenco alvinegro treinou hoje pela manhã e finaliza a preparação nesta sexta. Ponte entra em campo no sábado, 5 da tarde, contra o São Bernardo fora de casa. Renan Castro foi apresentado oficialmente na manhã de hoje no Brinco. Anunciado como o primeiro reforço da janela de julho, lateral chega para a reserva imediata de Emerson Barbosa. Esperando um bom público, diretoria abre o tobogã e inicia a venda de ingressos. Podendo entrar no G8 da Série B, Bugre recebe o Ituano domingo às 4h30 da tarde. Paris Saint-Germain goleia o Real Madrid e vai enfrentar o Chelsea na final da Copa do Mundo de Clubes. O time francês aproveita a sequência de erros defensivos do Real logo no início e avança com vitória por 4-0 para a grande decisão. Memphis Depay faltou ao treino de ontem do Corinthians no CT Joaquim Grava, sem avisar previamente, pegando comissão técnica e diretoria de surpresa. A ausência acontece dias após Memphis notificar o Corinthians por uma dívida que o clube tem com ele.
Já nesta quinta-feira, o atacante holandês compareceu ao treinamento. Testemunhas discordam de relatório oficial sobre acidente de Diogo Jota. Em entrevista ao jornal português Correio da Manhã, 2 caminhoneiros afirmam que testemunharam o acidente e destacaram que o carro do jogador não estava em excesso de velocidade. Bandeirantes. Eu estou aguardando a sua mensagem aqui, 97102-1493. É o WhatsApp que está à sua inteira disposição. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. É aniversário de Campinas. E o centro, lugar onde a cidade nasceu, está renascendo. O Mercadão, desde que veio ao mundo, nunca passou por uma reforma tão grande. O Palácio da Cidade nasce para atender mais de 30 mil pessoas por mês. O Centro de Exames e Especialidades Médicas da Barão de Jaguara não para de crescer. E no Centro de Convivência, a vida volta a pulsar novamente. Campinas, 251 anos. E um centro cada dia mais novo. Prefeitura de Campinas. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Vamos lá então com a ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar a classificação do Bahia diante do Fortaleza pelo placar de 2-1 em jogo realizado ontem à noite na Arena Fonte Nova em Salvador, quartas de final da Copa do Nordeste. O Bahia, portanto, avança à semifinal da competição ao derrotar o time cearense pelo placar de 2-1. Público de mais de 31 mil torcedores. O Bahia atuou com Marcos Felipe, Gilberto, Ramos Mingo, David Duarte, Luciano Juba, Caio Alexandre, Gia Lucas e Everton Ribeiro, Ademir Eric Pulga e William José. Fortaleza do Vojvoda, lembrando que o Bahia foi comandado pelo Rogério Ceni. João Ricardo, Brits, Kusevich, Gustavo Manchi, Diogo Barbosa, Lucas Sacha, Matheus Pereira, Pochettino e Martínez, Marinho e Lucero. Arbitragem, o árbitro do jogo foi o Antônio Dibe Moraes de Souza, do Piauí. Vamos aos gols do jogo. Vitória por 2-1 do Bahia. William José, 39 minutos do primeiro tempo. Caio Alexandre ampliou a 51 do primeiro tempo na falha do goleiro João Ricardo. No segundo tempo, Matheus Pereira descontou para o Fortaleza, mas quem acabou se classificando foi o Bahia. Bahia, portanto, agora pega o Ceará na semifinal da Copa do Nordeste. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é que agora é tradição, que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Pessoal mandando mensagem para cá, Leandro, e perguntando principalmente sobre o jogo de ontem. Não é? Ô, gente, o que eu posso dizer para vocês? Veja que o Paris Saint-Germain não tem nenhuma estrela. Né? Existem bons jogadores, mas é um time muito bem treinado, né? Vendo só para informar, a gente está sem internet aqui, tá? Então, venceu quem tinha que vencer. Nome não ganha jogo no futebol faz muito tempo. O Paris Saint-Germain travou efetivamente o trabalho do Real Madrid. O Real Madrid não conseguiu jogar. Aconteceram no começo do jogo 2 erros imperdoáveis individuais e isso muda o jogo.
Muda completamente o jogo. Aí fica complicado para você ficar remando diante de um cenário desse, logo de começo numa semifinal. Então para mim, a classificação do Paris Saint-Germain, por tudo aquilo que eu assisti até o presente momento, ela é incontestável. O time tomou um gol, perdeu um jogo na partida contra o Botafogo, depois não tomou mais gol e só goleou todo mundo. E é um time que você assiste 3-0, gente. O Luiz Henrique mandou marcar saída de bola, não dando nenhuma chance para o Real Madrid nem imaginar que ia reagir. Pouco produziu o Real Madrid. Isso que é treinamento, isso é execução, ter jogadores profissionais. Então é muito bom esse tipo de... Você que gosta de futebol e assistir o jogo, para você assistir o parâmetro do nível de enfrentamento que existe hoje. Então não tem jeito de você deixar o desempenho, a parte tática em segundo plano. Não tem jeito. E a estratégia utilizada pelo Xabi Alonso, tanto a escolha das peças, foi equivocada. O time dele estava marcando direitinho, sem o Mbappé. E outro detalhe, colocar à margem o Rodrigo, com tudo aquilo que ele já produziu, agora recentemente no Real Madrid, não sei. Eu fiquei com a impressão, certeza a gente não tem, porque tem detalhes, né, que a gente não tem para justificar a escolha do treinador. Mas eu fiquei com a impressão de que poderia ser feito diferente. Sei a sua opinião, você que está em casa, mas de qualquer maneira, é mais ou menos o que eu penso em relação à partida de ontem. Nenhuma surpresa. Era meu palpite, mas por 4-0 aí é uma surpresa grande. Porque não existe tecnicamente, individualmente, uma distância desse tamanho para uma na semifinal ganhar de 4-0. Mas existe uma diferença grande de aplicação tática. E outra coisa, o trabalho do Xabi Alonso está no começo ainda. Estreou no Mundial. Esse trabalho vai evoluir muito porque o Xabi é um treinador competente, estratégico, inteligente, capaz. Ninguém é campeão alemão no Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, à toa. Principalmente enfrentando um time do tamanho do Bayern. Então, vai ser um jogo muito interessante, mas o Paris Saint-Germain vai vencer o jogo e não vai precisar nem de prorrogação. Esse é meu palpite. Contra o Chelsea na final, domingo, 4 da tarde. Em Campinas, 11h43 agora. É matador dentro da área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora da ponte na Band. Ele tá tentando ajeitar aqui, mas eu tô sem internet não tem mensagem. Vamos ver se a gente resolve aqui. Hoje com o Breno Beretta. Oi, CH. O time da Ponte Preta hoje realizou um trabalho no estádio Moisés Lucarelli, de olho no jogo do próximo sábado, 5 da tarde, contra o São Bernardo, no estádio 1º de maio. O time da Ponte ainda não está definido, o treinador só deve revelar a escalação 1 hora antes da partida. O jogo é às 5 no sábado, ou seja, às 4 da tarde a gente vai saber quem será o substituto do Gé, que recebeu o 3º cartão amarelo. É muito provável que o treinador, o Alberto Valentim, escalhe uma equipe mais defensiva. Quem sabe com a volta do Arthur, a zaga fazendo o sistema de 3 zagueiros e recolocando o Léo Kovic na lateral esquerda, ou mesmo colocando o Léo Oliveira no meio-campo. Ele tem a opção de colocar o Serginho também. E no ataque, uma dupla mais rápida, né? O Everton Brito ao lado do Gian Dias. O Lucas Cândido falou hoje em entrevista, o nosso convidado aqui na Rádio Bandeirantes, para falar a respeito do grupo da Ponte Preta nesse momento. Tem muita experiência, né? Não mais velho, né? Tem muita experiência. Mas é bom que tá dividindo, né? O professor, né? O diretor fez um grupo equilibrado, né? Querendo uma Série C é muito volátil, né? A gente, não tem gol de vitória seguida, nada a gente perde em casa. Então é muito difícil a Série C, né? E a gente com essa experiência, jovem, né? Juventude, né? Está nos ajudando, né? Porque entra no segundo tempo, é a mesma coisa que está no primeiro tempo, né? Juventude, né? Dá uma equilibrada, né? E a gente, como assim, mais experiente, né? A gente sabe, né? Porque o campeonato é longo, né? Nosso objetivo principal é subir.
O time pontepretano treina nessa sexta, o jogo é sábado, como eu disse, 5 da tarde no 1º de maio. Se a Ponte vencer e se o Caxias não vencer, pelo menos empatar na rodada, a Macaca pode voltar à liderança da Série C do Brasileiro e ficar mais próxima, é claro, da classificação à próxima fase. Valeu, CH! Obrigado, Breno, pelas suas informações. Deixa eu colocar, antes do Gleger, a minha opinião sobre as escolhas do final de semana. O treinador provavelmente, jogo fora de casa, vai com 3 zagueiros. Duvido que seja diferente. Mas não é o que eu faria, sabe, gente? Mas tá dando certo, Carlos Henrique. Tá bom, é questão de conceito e de opinião. O time trava, joga no erro. Legal, tá conquistando os pontos. Se jogar com 3 zagueiros e vencer o jogo, ou minimamente empatar, tá tudo certo. Só que eu tenho que dar minha opinião aqui. Eu acho que tem que acontecer mais do que escolha uma maneira alternativa de jogar. Eu acho que o segundo tempo da última partida mostrou um pouco do que eu penso. Eu acho que o time teve... Também não dava para ser pior do que o primeiro tempo do último jogo, né? Não dava. O time jogou muito mal. Muito mal. Então, no segundo tempo, com algumas mexidas, eu acho que o treinador tem peças para poder fazer um trabalho um pouco mais consistente ou visualmente mais organizado e mais bonito. A Ponte, eu tô aqui falando todo dia, do jeito que ela tá jogando, ela não passa segurança para ninguém que na próxima fase se classificar, e acredito que classifique, e torço para isso. Espero que os 2 times de Campinas estejam na próxima fase. Com esse futebol pífio, a chance de eliminação é grande. Se jogar bem, garante que vai subir? Não, claro que não. Não estamos falando de futebol, não de tênis, nem basquete, nem de voleibol. Estamos falando de futebol. Futebol acontece. O imponderável entra em campo, o ruim ganha do bom, o time bom perde para o time ruim e acontece isso. Acontece. É meio que corriqueiro isso no futebol. Mas na maioria das vezes, quando você tem um time que não desempenha bem, ele está mais próximo da derrota. E por isso a cobrança, e para poder entender a valorização do grupo, do trabalho, está tudo certo. Isso tem que acontecer mesmo. Tem que ter um bom ambiente, e isso a Ponte tem. Mas dentro do campo o time não corresponde. Vamos ver no final de semana. Gleger Zorzin, chegando para comentar a Ponte. Bom dia, Gleger. Oi, CH, bom dia. Um abraço para você, um abraço para o amigo ligado na Bandeirantes. Cara, que performance, né, boa da Ponte jogando fora de casa, né? 15 pontos disputados, 13 conquistados. Realmente é um aproveitamento muito forte. 86% de aproveitamento jogando fora de casa. Acredito numa boa performance novamente, acredito num bom resultado novamente, independente das dificuldades, a Ponte tem sido muito eficiente, jogando fora dos seus domínios. Claro e óbvio que como ela acabou lá com aquela má fase na última partida, ganhando em casa, né, gol de pênalti meio duvidoso ali, uns falaram que o Gé ludibriou a arbitragem e acabou marcando pênalti, enfim. O que vale realmente é o resultado. Agora, a Ponte tem que estar muito atenta, né, para que não possa trazer um resultado negativo. A vitória, claro, seria o melhor dos mundos, mas não dá para descartar um empate lá contra o São Bernardo, viu, CH? O jogo lá é duríssimo, hein? Jogo duro, difícil, complicado, vai enfrentar um time de qualidade, um time que tem feito um campeonato, digamos que regular, né, o São Bernardo, mas quando joga em casa é um time muito competente. Então a Ponte tem que estar muito atento. E as estratégias do Alberto Valentim, e também não só a estratégia, né, mas como a escalação, também tem uma dúvida aí, quem vai no lugar do Gé, coloca um atacante, coloca o Toró, entra com mais um zagueiro, Lelkovic pelo lado esquerdo e o Arthur fazendo um zagueiro pelo lado esquerdo, enfim, várias alternativas, né, o Serginho também entrando ali, adiantando um pouco mais o Elvis, mas para mim, o que vai valer para essa partida realmente é, sem dúvida nenhuma, uma estratégia bem definida para a Macaca trazer pontos a Campinas. Em Campinas, 11h50 agora. Para não ter agarra na área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora do Bugre na Banda.
volta Breno Beretta. Oi, CH. Guarani apresentou oficialmente hoje o lateral esquerdo Renan Castro, que veio do Água Santa, foi campeão com o Amazonas na Série C de 2023 e é um jogador muito interessante para ficar à disposição do técnico Marcelo Fernandes. Ele falou em entrevista coletiva sobre essa chegada no Bugre e a oportunidade de jogar aqui em Campinas. É uma felicidade imensa para mim poder representar, vestir essa camisa, representar essa instituição, que é uma instituição pesada, que tem história, e eu reconheço isso. Então, para mim é um momento de muita felicidade. É uma oportunidade que, juntamente com meus companheiros, eu tenho convicção no que a gente tem feito, que eles têm feito, né? Eu sou um lateral que eu já fiz a construção com 3. Eu sou um lateral que com 3 zagueiros já joguei espetado, o que a maioria joga na linha de 4. Então, cabe a nós, hoje em dia, pelo futebol ser tão moderno e tão dinâmico, a gente se adaptar àquilo que o professor entende como principal característica para o contexto da equipe. O Renan já está à disposição do treinador, treinando com o elenco bugrino, e se o treinador quiser, já pode contar com ele, eu imagino que para o banco de reservas no jogo contra o Ituano. Gabriel Silva, que foi anunciado pela diretoria do Guarani, atacante, que joga como ponta esquerda e ponta direita, também pode ser uma das novidades à disposição entre os relacionados. A janela de transferências está abrindo justamente hoje, dia 10, e o Guarani treinou pela manhã aqui no Brinco de Ouro. Jogadores fizeram uma movimentação com bola com o técnico Marcelo Fernandes, mas o treinador ainda não definiu o time que vai encarar o Ituano. Existe a possibilidade dele deixar o time mais ofensivo, colocando um atacante para jogar ao lado do Bruno Santos. Ele pode colocar o Mirandinha, pode colocar o Cauã Jesus, que é meia atacante, ou mesmo colocar o Gabriel Silva, que acabou de chegar. É uma das opções também. Mas isso a gente só vai saber 1 hora antes do jogo. Ingressos já à disposição para os torcedores bugrinos. O valor de arquibancada, R$20 o preço normal, 10 a meia entrada. Torcedor com a camisa do Guarani paga 10. E um detalhe, o sócio campeão pode levar um acompanhante de graça. Valeu, CH! Valeu, Breno. E para comentar o Guarani chegando, aliás, parabéns à diretoria do Guarani pela abertura do tobogã. Legal. A tendência é que tenhamos um bom público no final de semana contra o Ituano. E sobre a escalação, o Gleger vai falar um pouco mais para você, não é? Mas o Guarani, a partir de hoje, vamos ver se começa a apresentar os jogadores, né? Ou chegam novos jogadores para reforçar o time. Fala, Gleger. Eu acho que é o momento do torcedor realmente abraçar de vez a equipe do Guarani, principalmente quando joga em casa. A partida é um clássico regional, né, contra o Ituano que vem de uma vitória. O Guarani vem de um bom empate jogando fora de casa, lá contra o Londrina. Um jogo que promete muito, viu, CH? Uma briga aí, literalmente, pelo G8, né? O Guarani precisando dos 3 pontos para entrar de vez no G8. E o Ituano para tentar se manter, né? Tentar se manter dentro da zona de classificação. Agora, a parte técnica, tática, claro que tem aí o Marcelo Fernandes ganha algumas alternativas, né, para aquilo que vai enfrentar. O Mazola Júnior é um treinador que, quando joga fora de casa, sempre se defende muito, né? Tem uma linha baixa bem definida, bem montada, né? Que dificulta as ações da equipe adversária. E, claro, né? Um contra-ataque também forte, o Ituano. E ganhou algumas partidas aí jogando fora de casa dessa forma. Me lembro daquela partida lá contra o ABC de Natal, que nós estivemos na transmissão, né, CH? Pela tela da Band, no sábado à tarde, 5 horas. E o Ituano ganhou do ABC exatamente assim, jogando, marcando forte, né, explorando os contra-ataques. E aí, em 2 arrancadas, o Ituano ganhou o jogo. Então, para o Guarani ficar atento, esperto nesse quesito. Mas o Marcelo Fernandes tem feito um trabalho muito equilibrado, né, bem organizado. A gente percebe um time do Guarani mais efetivo na marcação, um time do Guarani mais cirúrgico na hora que vai para o ataque. Né? Tem aí o Brunão também, que é um jogador de referência, que tem feito gols nas últimas partidas. Um sistema defensivo muito sólido, né? Encaixado,
muito importante mesmo. Expectativa, claro, de vitória do Guarani no sábado, no domingo, né? Domingo, o Guarani enfrenta o Ituano. Expectativa de vitória, viu, CH? Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. É aniversário de Campinas. E o centro, lugar onde a cidade nasceu, está renascendo. O Mercadão, desde que veio ao mundo, nunca passou por uma reforma tão grande. O Palácio da Cidade nasce para atender mais de 30 mil pessoas por mês. O Centro de Exames e Especialidades Médicas da Barão de Jaguara não para de crescer. E no Centro de Convivência, a vida volta a pulsar novamente. Campinas, 251 anos. E um centro cada dia mais novo. Prefeitura de Campinas. Revolucionamos os planos de internet no Brasil. A velocidade, essa já é Giga. Seja com Giga Home Office, Giga Esportes e Cinema, Giga Gamer ou Giga Família, você escolhe o que mais importa para você. Tudo isso com ultra velocidade, estabilidade, segurança, diversão e muita emoção. Quer tudo e mais? O Giga Black é para você com experiência exclusiva. Planos a partir de R$ 169. Assine em desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Chegou o app Ponte ID, a sua plataforma completa de relacionamento com a macaca. O Ponte ID é a sua identidade ponte pretana e seu login único para acessar todos os serviços digitais da Ponte Preta. E agora, tudo o que você precisa está reunido em um só lugar na palma da sua mão, como adesão e check-in no TC10, ingressos, compra de alimentos e bebidas nos jogos, inscrição na corrida Ponte 10K, notícias e muito mais, com acesso rápido e seguro. Baixe agora na App Store ou Google Play. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Chegando então com o Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o Mundial de Clubes. Ontem o PSG goleou a equipe do Real Madrid pelo placar de 4-0 e fará a decisão da competição diante do Chelsea no próximo domingo às 4h no horário de Brasília. Portanto, o Chelsea, que havia eliminado o Fluminense por 2-0 na final, vai encarar o PSG em busca do primeiro título, deste Super Mundial, primeira edição do Super Mundial. No próximo domingo tem Chelsea e PSG. Copa do Nordeste, ontem nós tivemos a definição dos semifinalistas da competição. O CSA venceu o Ferroviário por 2-1 e garantiu a classificação. Pega agora na semifinal o Confiança. Quem também está classificado é o Bahia, que eliminou o Fortaleza por 2-1. Assim como o Ceará, que eliminou o Sport na Ilha do Retiro por 4-2 nos pênaltis, após empate por 0-0 no tempo normal. Portanto, o Bahia pega agora o Ceará. Hoje é dia de amistoso, logo mais 8h no Kleber Andrade, no Espírito Santo, tem Desportiva, Ferroviária e Santos de Neymar. Hoje também é dia de Campeonato Brasileiro da Série B, 9h35, tem CRB e Coritiba, abertura da 16ª rodada que prosseguirá durante o fim de semana. Para fechar, Campeonato Brasileiro da Série C com os times de Campinas em ação. A Ponte Preta entra em campo amanhã, às 5h contra o São Bernardo fora de casa. Amanhã também tem Itabaiana e Confiança, Tombense, ABC, Floresta e Ipiranga. No domingo, Botafogo e Londrina, Guarani e Ituano, este jogo 4h30 no Brinco, além de Caxias e Anápolis, Figueirense e Náutico. Segunda-feira, Retrô e CR